Como um criminoso reincidente, beneficiado com uma progressão de pena, conseguiu matar tantos jovens em tão pouco tempo? Onde a justiça falhou? Primeiro, em colocar em liberdade um homem como esse. Segundo, em não dar segurança, proteção para crianças e adolescentes de 13 a 19 anos, as 7 vítimas do maníaco de Lusiânia. É sobre isso que nós vamos conversar no nosso podcast Na Escuta, e você é meu convidado especial. A história do pedreiro Adimar Jesus da Silva, de 40 anos, ela começa para a imprensa do Distrito Federal no finalzinho de 2009, para ser exato ali na segunda quinzena de novembro. E até o começo de 2010, o finalzinho ali de janeiro, ele já havia matado em Lusiânia, um dos maiores municípios do entorno goiano, distante aproximadamente 50 quilômetros aqui da área central de Brasília, 7 jovens. Todos eles de famílias de baixa renda, todos eles sem nenhum tipo de apoio do Estado. O Adimar, ele tinha uma conversa fácil. Eu estive em Lusiânia e acompanhei de perto esse caso durante quase 2 meses. Conversei com familiares das vítimas, conversei com os delegados responsáveis pelo caso. Caso que fez com que a Câmara dos Deputados, na época, instaurasse uma CPI sobre o desaparecimento de adolescentes. Um caso que marcou o Brasil e vai ficar para sempre na história do Distrito Federal. Adimar, o que mais chama a atenção nessa história é que ele já era um criminoso conhecido pelas autoridades do Distrito Federal e também pelas autoridades de Goiás. Em 2009, ele era acusado de cometer crimes sexuais contra menores. Um aqui no Distrito Federal, em Águas Claras, e o outro em Águas Lindas de Goiás. Ele foi preso, confessou e chegou a cumprir um pedaço da pena pelos 2 crimes. Mas, impressionantemente, no segundo semestre de 2009, por ser réu primário e por demonstrar bom comportamento, Adimar foi solto e fugiu aqui do Distrito Federal. Ele cumpria a pena na Papuda. Ele fugiu do Distrito Federal e foi morar em Lusiânia. Lá, ele começou a trabalhar como pedreiro no bairro Estrela d'Alva. E foi justamente lá que ele cometeu os crimes. O primeiro jovem, e aí eu acho importante a gente falar sobre isso, nesse momento ainda não se tinha noção de que se tratava de um criminoso em série. A família entrou em contato com a gente, com a Record Brasília, 24 horas após o desaparecimento desse jovem. E o caso era tratado apenas como um sumiço, né? Algo corriqueiro, vamos chamar assim. A polícia não deu, nesse primeiro momento, tanta importância. Poderia ter sido, por exemplo, um jovem, né, de 17 anos. Eu acho bom, e peço licença a você que nos acompanha, eu vou dar sempre o primeiro nome da vítima e a idade. Eu não vou dar o nome completo, até para preservar a identidade das famílias, porque eu imagino que mesmo passado já tanto tempo dessa história, é algo que ainda machuca. Relembrar alguém que foi tirado de nós de uma forma tão violenta, de uma forma tão agressiva. O George, a primeira vítima do Adimar, ele tinha 17 anos. Era um jovem extrovertido, brincalhão, adorava jogar bola e tinha muitos amigos. Um dia, isso já segundo as investigações policiais, o Adimar teria chamado esse jovem para ajudar a limpar um terreno, né? Essa era a desculpa sempre, limpar o terreno, e que ele pagaria uma quantia em troca desse serviço. Depois que saiu
com Admar, o George não foi mais visto. Isso deu início à série de crimes praticadas no intervalo tão curto. Eu não lembro, nos meus 30 anos de cobertura policial no Brasil inteiro, um caso com tantas vítimas em tão pouco tempo praticadas pelo mesmo criminoso. Poucos dias depois do desaparecimento do George, um outro jovem, agora de 19 anos, o Márcio, também sumiu de casa. Aos familiares, ele disse que ia fazer um trabalho, tinha sido contratado para fazer um trabalho e que voltaria no final do dia. Ele simplesmente desapareceu. Nem o corpo, vamos chamar assim, porque a essa altura você já imagina tudo, do George, nem o do Márcio foram encontrados pela polícia. Cartazes foram espalhados por Lusiânia, por Valparaíso, aqui no Distrito Federal, na região do Gama, Novo Gama, até Cristalina. Eu fui à casa desses jovens, conversei com as mães, famílias humildes e que só queriam uma coisa: ver seus entes queridos de volta em casa. Houve uma comoção pública, não só em Lusiânia, mas em toda a região do entorno. O que estava acontecendo com aqueles jovens? Para onde eles teriam ido? Chegou-se a falar na época, inclusive, em grupos de extermínio. Mas eram jovens que não tinham nenhum tipo de ligação com o crime. Nada. O que motivaria esse desaparecimento? Quais coincidências envolviam os dois casos? Veio então a terceira vítima. O Flávio, de apenas 14 anos. Uma das mais jovens entre as 7 vítimas do Admar. O Flávio teria saído de casa de bicicleta com outros amigos e simplesmente desapareceu. Onde estariam esses 3? O que teria acontecido com eles? Até então, a única relação entre esses 3 jovens era o bairro onde eles moravam, Estrela d'Alva, em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. A polícia militar, a polícia civil, não só do estado de Goiás, mas aqui do Distrito Federal, começaram a investigar esses desaparecimentos. E mesmo assim, com toda a imprensa do nosso quadradinho, com toda a imprensa de Goiás, a essa altura, já com 3 jovens desaparecidos, nós havíamos montado uma espécie de base de operações no entorno do Distrito Federal. Eu passava praticamente a semana inteira em Lusiânia. Amigos de outras emissoras, de outros veículos de comunicação, batendo de porta em porta, perguntando, tentando encontrar alguma imagem, algo que desse pelo menos uma pista do paradeiro dessas crianças, desses jovens. Vieram então a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª vítima. Divino, de 16 anos. Paulo Vitor, 16 anos. Diego, 13 anos. A mais jovem de todas as vítimas. E uma possível 7ª vítima. Essa daqui eu quero que vocês guardem com carinho, porque a gente vai voltar a falar dela daqui a pouco. Porque essa vítima, o Admar, em momento nenhum, admitiu que havia cometido o crime. Mas o corpo foi encontrado na mesma região e com os mesmos sinais que as outras vítimas anteriores. Em um determinado momento, o criminoso cometeu um erro. Ele apareceu em uma câmera de segurança, caminhando na rua ao lado de um dos jovens desaparecidos. Aquele fiozinho solto, aquele pequeno sinal, foi o início de uma caçada. Policiais de diversas delegacias dos 2 estados, inclusive a essa altura do campeonato, já com auxílio da Polícia Federal, tentavam descobrir quem era aquele homem, magro, alto, aparentando ali ter entre 35 e 40 anos. Ele podia ser a única pista sobre o desaparecimento desses 7 jovens. O trabalho policial foi muito rápido e no começo de janeiro
de 2010, para ser mais exato, tá? No dia 10, falei janeiro, né, gente? Deixa eu fazer uma correção aqui. Janeiro foi o último caso de desaparecimento. No dia 10 de abril de 2010, a polícia conseguiu prender Admar. Depois de receber denúncias anônimas, depois de fazer comparação da imagem dele com as imagens dos vídeos, das câmeras que a Polícia Civil havia conseguido encontrar ao longo das investigações, o Admar foi preso e confessou ter matado os 7 jovens. Os detalhes de toda essa história você vai ficar sabendo agora. Jorge, 17 anos. Márcio, 19. Flávio, 14. Divino, 16. Paulo, 16. Diego, 13 anos. E Eric, 15. Quem são essas pessoas? Quem são esses jovens, essas crianças? São as vítimas de Admar, o maníaco de Lusiânia, que entre o final de 2009 e o começo de 2010 aterrorizou moradores de uma das maiores cidades do entorno goiano, aqui pertinho do Distrito Federal. Mas como esses crimes aconteceram e por quê? E a principal pergunta: eles poderiam ter sido evitados? A resposta é fácil: sim. Se a justiça tivesse feito o papel dela desde o começo. Porque lá em 2020, e aí eu vou relatar uma série de falhas que aconteceram e que possibilitaram que o Admar estivesse na rua. Em 2000, ele foi acusado de uma tentativa de homicídio. Ele atirou pelas costas de um homem. Naquele tempo, a Polícia Civil abriu um inquérito policial e ele chegou a ser condenado pela tentativa de homicídio. Só que no sistema da justiça, que detém todos esses mandados para o cumprimento nos estados brasileiros, constava apenas o mandado de prisão. Não foi anexado em momento nenhum o inquérito policial. Por conta disso, até então Admar, e eu vou explicar por quê do até então, quando era abordado pela polícia, a polícia ia verificar o que era o mandado de prisão e não tinha informação nenhuma. Então, todos os policiais que ao longo de quase 10 anos abordaram o Admar em algum momento, acabavam libertando ele, deixando que ele continuasse em liberdade. Até que, em 2009, ele finalmente foi detido por outros crimes, dessa vez de natureza sexual, contra menores de idade. Na cadeia, o Admar acabou sendo libertado por bom comportamento. Ele teve direito à progressão de pena por ser um preso bem comportado. E aí fica a pergunta para você que é pai, você que é mãe, ou para você que é especialista na área da psicologia, né? Um criminoso sexual recorrente, 2 vítimas, uma de 11 e outra de 13 anos. Ele é posto em liberdade por bom comportamento e não tem o nome inserido em nenhum cadastro de maníacos sexuais, de abusadores sexuais ou algo do tipo. E aí vem o segundo problema, né, que acabou beneficiando esse criminoso. Em 2009, logo após ganhar a liberdade, o Admar precisou fazer uma nova carteira de identidade. Provavelmente ele tinha perdido, imagina-se, né, o que consta nas investigações, e ele veio tirar essa carteira aqui no Distrito Federal. E ele utilizou uma certidão de casamento, onde o nome dele estava errado. Ao invés de estar escrito Admar, estava escrito Admar. Uma letra que fez com que a polícia, já com aquele primeiro mandado de prisão
pela tentativa de homicídio, nunca conseguisse colocar a mão nesse criminoso. E quando as autoridades, fazendo as buscas, tentando ver, poxa, mas tem algum criminoso com histórico sexual na região de Lusiânia, procuravam pelos nomes e muito provavelmente o nome do Ademar apareceu em algum momento dessas investigações. Só que na identidade dele, quando era abordado, boa tarde, cidadão, bom dia, cidadão, documento, por favor. O documento que ele apresentava era de um homem sem passado. Era de um homem sem nenhuma condenação, nenhuma passagem pela polícia, acima de qualquer suspeita. O Admar foi preso, confessou todos os crimes. Um deles reagiu na hora que você tentou matar eles, não? Reagiu. E o que aconteceu? Aí foi morto. Você matou todos a paulada? Foi. Teve um que foi com enxada, não foi? Com o martelo de pedreiro, você chegou a matar algum? Dimar, se só 2 te ameaçaram, por que 6 pessoas morreram? É por causa de ameaça. Você levava ele lá pra baixo? Como é que você levava as vítimas lá pra baixo pra enterrar? Elas iam vivas ou elas iam mortas? Ia viva. E já na delegacia, conversando com o delegado responsável pelo crime, ele apresentou várias versões diferentes. Em uma delas, a mais divulgada, Admar dizia que ouvia vozes e que essas vozes o mandavam praticar o crime. Em uma outra versão, ele disse que um dos menores teria oferecido para ele a quantia de R$5.000 para matar os desafetos. Desafetos que, segundo a própria investigação policial, não tinham nenhuma relação uns com os outros. Não se conheciam sequer. Logo, essa tese veio por terra. E por que o Admar teria matado também esse suposto mandante dos crimes? Porque ele não teria pago a quantia de R$5.000. Esse teria sido, segundo o Admar, o estopim, o motivador de todos esses crimes. Se a Polícia Civil não tivesse chegado tão rápido a esse criminoso, provavelmente ele teria feito outras vítimas, ou se fez, não admitiu aos policiais. E nem teve tempo para isso, porque 10 dias depois de ser preso e transferido para um presídio em Goiânia, o criminoso foi encontrado na cela sem vida. Mas por incrível que pareça, até hoje, não se sabe se ele tinha um cúmplice, não se sabe se havia uma outra motivação. O que se sabe é que uma série de erros da justiça brasileira deixou na rua, por mais de 10 anos, uma bomba relógio prestes a explodir. E que, quando finalmente teve a oportunidade e viu a chance de cometer os crimes, ele não pensou 2 vezes e tirou as vidas de 7 menores de idade. 7 jovens que tinham toda uma história para frente. Alguns sonhavam em ser policiais, outros sonhavam em ser jogadores de futebol, outros sonhavam em ser engenheiros, médicos, sabe-se lá o que a vida havia preparado para eles. Mas nós, enquanto sociedade, não tivemos competência, não tivemos capacidade de manter atrás das grades um criminoso reincidente e altamente perigoso. E por incrível que pareça, repito, até pouco tempo atrás, no mesmo sistema que ajudou a manter o Admar por 10 anos nas ruas, ele ainda constava como foragido da justiça. Após os assassinatos em Lusiânia, o Congresso Nacional se mobilizou. As mortes desses 7 jovens, por mais doídas que tenham sido, elas serviram também como motivação
para que a legislação brasileira, no caso de crimes sexuais praticados não só contra crianças, adolescentes, mulheres, seja lá o tipo de crime que for, tivessem penas mais duras, fossem considerados crimes hediondos. Houve um processo de revisão de progressão de pena para maníacos sexuais em todo o Brasil. Um endurecimento, pelo menos na teoria, para que esse tipo de crime não voltasse a acontecer em nenhum lugar do Brasil. Agora, acompanhando os noticiários, acompanhando a cobertura jornalística feita pela própria Record, nós temos em média, só aqui no Distrito Federal, a cada saidão, né, que é um dos benefícios, né, dessa progressão de pena, o preso, a partir de cumprir um determinado período de detenção, com bom comportamento, com trabalhos e tudo mais, ele tem direito a essa saída temporária, que pode ser de um fim de semana, 3, 4, 5 dias. Só para você ter uma ideia, em 2024, as saídas temporárias somaram mais dias fora da cadeia do que o cidadão comum trabalhador tem de direito a férias por ano. Se não me falha a memória, foram 34 ou 35 dias de saidão. Para a justiça, o índice de criminosos que acabam não retornando após o saidão é muito pequeno. Ele gira em torno de 1,3%, 1,4%. Aqui no Distrito Federal, em média, a cada saidão, mais de 1.000 detentos são colocados em liberdade. E muitos desses casos, tá? Aquele 1,3%, 1,4% da estatística, né, da justiça, da segurança pública, são criminosos que são considerados perigosos. Por incrível que pareça, nós tivemos recentemente, eu digo incrível que pareça, né, porque não era para acontecer, nós tivemos recentemente no estado de São Paulo o caso de um maníaco sexual em série que conseguiu saidão. E adivinha qual foi a primeira coisa que ele fez ao sair da cadeia? Retornou ao mesmo tipo de crime que praticava antes. A nossa discussão hoje sobre o caso dos 7 jovens de Lusiânia, ela não se trata apenas de um crime específico. Ela se trata de garantir segurança para as nossas crianças. Ele se trata de alertar as autoridades, principalmente aquelas que legislam, que escrevem as leis desse país, para que outros criminosos, como Admar ou Ademar, não apareçam. E se por acaso aparecerem, porque a gente sabe que, infelizmente, a mente humana é um mistério difícil de ser revelado, que o peso da mão da justiça caia sobre eles, que eles cumpram as penas estabelecidas após um julgamento, se comprovadas todas as acusações, na cadeia. E que crimes hediondos, efetivamente, não tenham direito à progressão de pena no país. Eu tenho certeza que esse não é um pensamento apenas do Giuliano Cartacho. Ele é um pensamento seu, ele é um pensamento de todo pai de família, de toda mãe de família, que já teve um caso como esse dentro da sua casa, entre os seus queridos. E eu quero saber a sua opinião. Você que é ouvinte do nosso podcast, você que é telespectador do R7, do nosso YouTube, do Play Plus. Primeiro, onde foi o erro? Foi da justiça? Foi da polícia? Foi do Estado que não soube proteger esses jovens? E segundo, o que fazer daqui para frente para que casos semelhantes não se repitam? Quantos jovens, quantas mulheres nós teremos que perder por conta desse tipo de criminoso, por conta de penas brandas para quem comete crime sexual? Essa é a pergunta que o Na Escuta deixa para você essa semana. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Compartilhe o nosso vídeo, compartilhe o nosso áudio com os seus colegas, com os seus conhecidos. Comente, dê o like e eu te espero no nosso próximo episódio com mais um crime chocante que marcou a vida do brasileiro.
Você não pode perder.